Oi, gente, tudo bem? Voltei para mais uma aulinha de inglês. Hoje a gente vai falar sobre a terminação ing em algumas palavras em inglês, né? Às vezes essa terminação ing vem numa palavra que é um substantivo, às vezes num adjetivo e às vezes num verbo. A gente vai aprender então a identificar quando que a palavrinha terminada com ing é noun, substantivo, ou adjective, adjetivo, ou verb, verbo. Vamos lá? Então, eu coloquei aqui a palavra crying com a terminação ing em três contextos diferentes, né? Em cada contexto, ela vai ter uma função morfológica, né? De substantivo, de adjetivo e de verbo. Então, vejam, no primeiro exemplo, crying is good for you. Chorar é bom para você. Ou posso traduzir por o choro é bom para você. Aí dá para a gente ver que crying tem função de substantivo, né? É o sujeito da frase e eu consigo substituir por o choro, tá vendo? No segundo exemplo, the picture shows a crying woman. Então vejam que aí crying é um adjetivo, ou seja, está acompanhando um substantivo e caracterizando ou identificando, especificando esse substantivo, né? A mulher chorando. Então, a figura mostra uma mulher chorando, ou o quadro mostra uma mulher chorando. E no terceiro exemplo, she is crying tears of joy. Ela está chorando lágrimas de alegria. Então vejam que is crying é uma locução verbal, né? Eu tenho aí uma frase no present continuous, né? Lembra que a gente aprendeu o present continuous? Tem o verbo to be no simple present, am, is or are, mais o verbo principal com a terminação ing. Verbo cry, chorar, então crying. Se está presente numa locução verbal, então crying aqui é um verbo. E tem um último exemplo aí, female tears can stop men from being mean. Lágrimas femininas podem fazer com que os homens parem de ser mesquinhos, né? Aí eu tenho o uso do ing após uma preposição. Então, a preposição from faz com que a palavrinha que venha depois dela, se ela for um verbo, venha sempre com ing. Então, verbos que vêm depois de preposição têm a terminação ing, ou seja, essa palavrinha terminada com ing é um verbo porque ela vem depois de uma preposição. Então, agora a gente vai ver caso a caso com um exemplo a mais, né? Esses primeiros exemplos aí eu tentei colocar a mesma palavra, né, em contextos diferentes. Então, olha lá, is crying good for you? A gente viu que crying, agora eu coloquei na interrogativa, né, o mesmo exemplo do slide anterior. Então, crying a gente viu que é um substantivo, porque eu consigo substituir por choro, que é um substantivo, e porque ele é o sujeito da minha frase, né? O núcleo do meu sujeito. Quando vocês estudaram substantivo lá em língua portuguesa, né, vocês viram que o núcleo do sujeito ou que o núcleo do objeto, a palavrinha principal de um sintagma, geralmente é um substantivo, né? Então, crying é o meu sujeito sozinho e também é o núcleo do meu sujeito, né? O choro é bom para você? Chorar é bom para você? Agora vejam nesse segundo exemplo, painting. Eu nem consigo traduzir por verbo em português. É pintura, né? É um substantivo mesmo em português. This painting is amazing. Esta pintura é fantástica. Então, painting, pintura. A tradução já me diz que painting é um substantivo e em inglês tem a terminação ing. Então, nessas frases, crying e painting são nomes de ações, são substantivos. Então, substantivo é o nome de uma ação. Os substantivos a gente usa para dar nome às coisas, né? Inclusive às ações. Agora a terminação ing em adjetivo. The picture shows a crying woman. A figura mostra uma mulher chorando. E o outro exemplo, this is a very interesting class. Esta é uma aula muito interessante. Então, interesting, interessante, eu já traduzo por um adjetivo em português, tá vendo? Então, eu tenho vários adjetivos em inglês que têm essa terminação ing, mas estão funcionando como
qualidades ou especificações de um substantivo, né? No caso de interesting, é uma qualidade da aula, né? Uma aula interessante. No caso de crying, é uma especificação da mulher, uma mulher chorando. Então, estão descrevendo a mulher e a aula, respectivamente. São adjetivos. Quando que a palavrinha com a terminação ing é um verbo? Então vejam aí nesses exemplos. She is crying tears of joy. Ela está chorando lágrimas de alegria. I am writing a letter right now. Eu estou escrevendo uma carta neste momento. My mom was visiting us when I got sick. Minha mãe estava nos visitando quando eu fiquei doente. Então vejam que is crying, am writing e was visiting são locuções verbais, né? No caso das duas primeiras, eu tenho o present continuous. E no caso da última, was visiting, eu tenho past continuous, né? Todos os dois tempos verbais a gente já aprendeu. Então, alguns tempos verbais em inglês contêm o verbo principal com a terminação ing. Então, se é o verbo principal e se está fazendo parte de uma locução verbal, então são verbos, tudo bem? A outra situação em que uma palavra com a terminação ing é um verbo é quando ela vem depois de uma preposição, né? Então, tá aí o mesmo exemplo lá do primeiro slide. Female tears can stop men from being mean. Nessa frase, being é usado com a terminação ing porque vem depois de uma preposição. Então, quando vocês estiverem escrevendo uma frase em inglês e vocês tiverem dúvida de como vem o verbo depois de uma preposição, ele vem com a terminação ing. Então, vou fazer uns exercícios aqui com vocês, semelhantes aos que vocês vão ter para fazer no Moodle, tá? Então, responda se a palavra com ing é um verbo, um adjetivo ou um substantivo. This book is very interesting. Este livro é muito interessante. Então, interessante está qualificando o livro. Então, interesting aqui vai ser um adjetivo. B. Swimming is a nice sport. Natação é um esporte legal. Então, vejam aqui que swimming eu estou traduzindo por natação. Eu também posso traduzir por nadar em português, né? Mas natação é o sujeito da frase, natação é um esporte legal. Além de ser a única palavra, ou seja, o núcleo do meu sujeito, eu também consigo traduzir por um substantivo em português, natação. Então, vai ser um substantivo. E a C, I am interested in studying English. Eu estou interessada ou interessado em estudar inglês. Então, vejam que studying vem depois de uma preposição, né? Vem depois da preposição in. Depois de uma preposição, eu uso ing sempre nos verbos, né? Então, essa palavrinha aqui, studying, é um verbo porque ela vem depois da preposição in. Tudo bem? Então, vai ter algumas frasezinhas para vocês lá no Moodle e vocês vão identificar se elas são adjetivos, substantivos ou verbos. E também tem uma atividade de interpretação de texto com ing, tá? Um texto de onde eu tirei essas frasezinhas aí que vocês acabaram de ver nessa aula. Um beijo, até mais. Qualquer dúvida, venham no meu atendimento. Tchau!